Olá, vamos dar início a este que é o segundo vídeo dentro do ciclo de leituras aí da Robin Hobb, do Reino dos Antigos, e agora a gente vai falar sobre a trilogia dos Mercadores de Navios Vivos, ou em inglês, The Live Ship Traders. Caso você tenha perdido o primeiro vídeo, vou deixar linkado aqui em cima pra você. A gente já falou sobre a primeira trilogia, que é a Saga do Assassino, composta por O Aprendiz Assassino, O Assassino do Rei e A Fúria do Assassino. Lá eu contei pra você sobre a minha experiência com a releitura dessa série, fiz algumas comparações sobre as edições que a gente tem aí, aquela coisa toda, e agora a gente vai começar a falar sobre esta outra trilogia. Vamos lá! A primeira parte desse vídeo, gente, não tem spoilers. Pede que você assista, porque aí você me dá aquela forcinha de que tem alguém assistindo. Inclusive, eu fiquei até feliz com o resultado do primeiro vídeo, que eu achei que menos pessoas iriam assistir, mas vocês assistiram, então muito obrigada. Essa, gente, é a trilogia que começou a ser publicada aqui no Brasil e que a gente teve um único livro, que foi O Navio Arcano. Como a Suma não chegou lá ainda, tá, que agora quem detém os direitos, segue sendo filho único, eu li esse livro no final de 2017, que é o Ship of Magic. A partir de agora vou fazer todas as leituras nessas edições aqui, que é dessa coleção que eu acho tão bonitinha e, surpreendentemente, gente, eu não tinha parado pra analisar muito por dentro, mas eu não achei ruim a diagramação por dentro, tá? A letra não é minúscula, tem espaçamento, é óbvio que por ser menorzinho assim é um pouco desconfortável, mas não é aquela coisa horrorosa. E eu não caguei muito a minha lombada. Eu tô com o marcador aqui, não é porque eu ainda tô lendo, não, eu já terminei esse livro tem alguns dias. Mas é porque essa última parte aqui eu ouvi no audiobook, então eu não voltei ainda pra fazer minhas marcações. Depois a gente tem o segundo livro, que é The Mad Ship. Agora eu cheguei onde eu queria, que é: a partir de agora tudo é inédito e estou pronta para ser surpreendida. A minha maior curiosidade nesse momento é: esse título diz respeito a qual dos navios? Ou será que diz respeito aos dois? Inclusive eu tenho um sonho agora, que é ver os dois navios conversando. Eu queria muito ver os dois navios conversando. Eu acho que ia ser muito legal. E depois a gente tem o Ship of Destiny. Mas então, sobre o que é a série dos Mercadores de Navios Vivos. Aqui a gente não vai estar no mesmo local, a Saga do Assassino. Mas você não precisa ter nenhum conhecimento prévio pra entender o que é dito, né? Eles mencionam mais como, aquele outro lugar lá, os Seis Ducados. Você quer começar a ler Robin Hobb por O Navio Arcano, por Ship of Magic? Pode. Então assim, a gente vai passar essa história basicamente dois locais. Ou é na água, ou é em Bingtown. Essa é uma localidade que foi fundada, então, por esses mercadores. E existe toda uma história aqui a respeito da linhagem, de toda a luta que foi pra chegar ali, pra construir essa reputação. E aí, além de você ser um mercador, existe você ser um mercador que possui um navio vivo. E aí, grande parte do conflito que tá rolando aqui é que, com o passar dos anos, não só ficaram em Bingtown essas famílias antigas, essas famílias que têm esse legado aqui, que escondem segredos e que sabem coisas e que viajam pra lugares que outras pessoas não viajam, mas também a gata, eu juro pra vocês. Lexi, pelo amor de Deus, gata! Para de aloprar! Vai derrubar minha câmera ou tu vai sentar aí quieta? Vai fazer? O que tu quer fazer? Dá pra te deitado e dormir quieta um pouco? Fofoqueira, louca, louca. Deixa eu gravar meu vídeo. Bonitinha, que louca bonitinha. Não só de antigos mercadores vive esse local, mas esse local começa a chamar a atenção de novos mercadores, pessoas que querem se juntar aqui a esse comércio, que querem descobrir esses mistérios também a respeito desses navios vivos. Esses navios vivos são feitos de Wizard Wood, então de uma madeira arcana, que é muito misteriosa, que vem de um lugar específico, que nesse local eles não deixam fazer mais nada dessa madeira. Então tem muitos segredos aqui a respeito desse rolê. Mas o que é um navio vivo? Um navio vivo é um navio feito dessa madeira especial e é um navio que detém consciência. Só que para essa consciência acordar, precisa que 3 pessoas da família dona do navio morram no convés deste navio. Acontecer a terceira morte e o ritual ser realizado ali,
o navio vai acordar, e aí ele vai passar a ter consciência, ele vai começar a conversar, a se comunicar, e ele também passa a poder tomar decisões ali, né? Então ele vai navegar com mais fluidez, ele vai ter percepções que um navio normal não vai ter, porque não é só mais do instinto das pessoas que estão no navio que vai depender dessa jornada, mas também agora do novo instinto do navio, que além do seu instinto de estar na água ali, né, ele também carrega as memórias dos 3 descendentes anteriores dessa família que morreram no seu convés. Então assim, adquirir um navio vivo é um negócio muito caro, as famílias se endividam pra conseguir. Tem um lugar específico com um grupo específico de pessoas que você consegue. Também não é todo mundo assim que pode comprar um navio vivo. Ser um mercador antigo, ter a posse de uma quantidade significativa de terra aqui, ter acesso ou não a esses navios vivos também determina se você vai ter uma cadeira no conselho dessa cidade. E aí tem mercadores novos tentando entrar para esse conselho através de adquirir propriedades aqui. Existem vários desses navios vivos em várias dessas famílias mercantes antigas aqui. Mas a gente vai acompanhar uma de forma mais próxima aqui, que é a família Vestrit. O patriarca dessa família, que é o Ephron, tá doente, tá prestes a morrer, e ele é o terceiro da geração do navio dele, que é a Vivácia. Então a gente tem um navio fêmea aqui. O Ephron teve alguns filhos homens, mas esses filhos homens morreram, e ele ficou com 2 filhas mulheres, a Thea e a Kéfria. A Kéfria é a mais velha, ela é casada, tem 3 filhos, e o marido da Kéfria é atualmente o capitão do Vivácia, enquanto o pai da Kéfria, o Ephron, tá doente. Só que a Althea, ela navegou com o pai desde muito jovem, contra as vontades da mãe, então ela cresceu praticamente como um garoto nesse navio, e elas têm até um contrato ali de que a hora que ela botar o pé em Beantown, ela tem que botar um vestido, porque ela não vai andar pelas ruas da cidade manchando o nome de mercador dessa família, como se ela fosse um garoto pirata qualquer. E a Althea adora navegar, ela adora a Vivácia, ela é apaixonada pela Vivácia, e acima de tudo ela acredita que ela vai ser a herdeira do pai, né, que o pai vai morrer, ela vai herdar a Vivácia e ela vai poder ficar viajando com a Vivácia. E toda vez que um navio acorda, né, esse navio normalmente também se torna mais lucrativo, então as famílias enriquecem mais. E a família da Althea, a família Vestrit, tá precisando. Eles estão pagando as parcelas, né, Carnê Casas Bahia aqui de navios. Porém, qual não é a surpresa da Althea quando ela descobre que o navio não vai ser deixado pra ela, o navio vai ser deixado pra irmã, e que, portanto, o Kyle, que é o marido da irmã e que já é o capitão do Vivácia enquanto o pai estava doente, vai assumir o comando. Porém, precisa que tenha sempre um membro da família no navio. E o Kyle acredita que a Althea é uma garota mimada, que não deveria nunca estar no navio, e que ela obviamente vai ficar batendo de frente com ele, porque ela quer um navio pra ela, mas ele que vai ficar com o navio, sendo que na verdade o navio é a herança da irmã, mas a irmã nunca botaria um pé no navio, aquela coisa toda. Aí vão mandar chamar um dos filhos, tá? Que é o filho mais velho, que tava treinando pra ser padre. Aí vai vir o Wintrow. O Wintrow não tem vontade nenhuma de se envolver com essa situação. Ele não quer saber de navio, ele quer ficar lá no monastério dele, fazendo os negócios dele, dedicado a Sá. Ele vai se ver no meio dessa situação com um pulso firme aqui do pai dele, que vai impor que ele atenda a esse chamado da família, porque o Kyle não vai se dobrar pra Althea. Ter aqui um embate dentro dessa família, especialmente porque parte do motivo pelo qual o Vivácia foi parar com a irmã e não com a Althea foi porque a mãe ajudou nessa decisão. Então dá toda uma treta de família, casos de família. Apesar dela ter navegado a vida toda, desde criança nesse navio, ela ainda assim... Como é que eu vou dizer isso, assim, é difícil descrever essa personagem, porque não é que ela seja mimada, mas ela também não precisou necessariamente pegar pesado, assim, sabe? Ela era meio blindada ali de algumas coisas, sabe? Por mais que ela tenha vivência, ela não tem inteligência emocional pra tomar decisões, porque ela só quer porque quer o navio, e ela não pensa nas consequências das coisas, no que efetivamente, comercialmente ou estrategicamente ela ia fazer, ajudar a família dela, né? Que tipo de cargas ela ia buscar, como é que ela ia fazer essa parte que é realmente o importante aqui, que é prover pra família dela. Só que ela também é teimosa, ela é voluntariosa, ela tem uma personalidade forte, e ela vai bater de frente aqui, vai correr
correr atrás, vai tentar encontrar jeitos dela buscar esse navio. Só que esse é só um dos pontos de vista desse livro, tá? A gente tem outro ponto de vista, que é o ponto de vista do Kenneth. O Kenneth é um pirata, ele comanda um outro navio, que é o Marieta, e o Marieta não é um navio vivo, é um navio normal. Só que o sonho do Kenneth, ele tem muitos sonhos. Um deles é ser o grande rei dos piratas. Ele quer, tipo, ser o pirata, que é referência pra todos os piratas, mas que na cabecinha dele é meio que o rei dos piratas. Mas acima de tudo ele quer, porque ele quer um navio vivo. Ele vai bolar um plano aqui pra um navio vivo pra ele. Só que, gente, pegar um navio vivo não é uma coisa simples. Primeiro porque eles são muito mais rápidos, eles são inteligentes. E segundo que simplesmente não se tenta. Não se tenta, porque tem todo o rolê de você ter que ter um membro da família, né? Então como assim? Como é que você vai fazer isso acontecer? Mas o Kent, ele quer, porque quer um navio vivo. Tem uma coisa engraçada sobre esse personagem, é que ele é um trambiqueiro. E às vezes ele consegue as coisas que ele quer de um jeito que não é o jeito certo. E o Kenneth, ele tem uma coisa muito interessante. Ele tem uma coisa com ele que é feita dessa Wizardwood. Além desse personagem, a gente também tem os pontos de vista do Winthrop, né? Então a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse garoto que não tem nada a ver com esse assunto. A gente também vai poder interagir com outros navios. E aí temos também um outro personagem, que é o Brashen. O Brashen era o braço direito do Ephron no Vivácia, até que o Ephron ficou doente e o Kyle assumiu o navio. Quando o Kyle assumiu o navio, ele montou a sua própria tripulação, enquanto os seus braços direitos, e aí o Brashen foi rebaixado. Só que o Ephron também fez um pedido pro Brashen, também se sente meio que na obrigação de atender esse pedido. E ele sabe que o Kyle vai quicar ele dali a qualquer momento. E o Brashen, ele tem uma história, porque ele vem de uma família relativamente nobre, conhecida aqui também. Mas ele não ficou com essa família, ele tretou com essa família. E a gente vai interagir também com um outro navio aqui, que eu adoro, que é o Paragon. O Paragon é um navio que supostamente enlouqueceu, tá? Daí o meu comentário de Mad Ship, de que navio é que é o Mad Ship? Ou quantos navios vão estar loucões no próximo livro? O Paragon, ele pertence a uma família e ele tá atracado num lugar afastado, porque ele ficou loucão. Ele saiu em várias rotas e voltou vazio, todo mundo que tava dentro morreu. E só que a família não quer se desfazer dele, porque primeiro, não, como eu falei pra vocês, é um negócio de família, então você não simplesmente sai distribuindo navio aí. Segundo, tem a responsabilidade, que provavelmente vai sair, pode ser que ele vá 1, 2, 3, 10 jornadas boas, depois ele volte e mate todo mundo. E ninguém sabe de verdade o que aconteceu nessas jornadas. Então o pobrezinho do Paragon tá encalhado lá num canto, sozinho. De vez em quando as pessoas vão visitar o Paragon. E todas as conversas, todas as interações com esse navio são ótimas. Tem mais um ponto de vista. Essa é a maior sinopse já dada sobre essa série que vocês vão ver por aí. Mas é porque é muito legal, gente. É muito legal. A gente vai acompanhar um grupo de serpentes. Inclusive a abertura, eu não me lembrava. Gente, e aí depois eu fiquei, como é que eu não me lembrava disso? Isso é tipo um grande acontecimento. Mas tinha duas coisas que eu não me lembrava desse livro. A primeira coisa era esse rolê das serpentes. E a segunda coisa é essa personagem aqui, ó. Malta. A Malta, ela é filha da Kefria. E ela vai ficar em Bintown com a avó, que é a Rônica, e com a mãe, enquanto tia, pai estão navegando, tá? E ela tem 12 anos e ela vai tocar o terror na família Vestrit. Tá? Esse arco delas lá é meio Bridgerton, assim, porque ela quer começar a ir nos bailes, ela quer se apresentar na sociedade, ela quer arrumar um namoradinho, e como assim? E o pai quer deixar ela ir, a mãe não quer deixar ela ir. Essa serpente, o arco inicial fala sobre um acordar aqui, sobre um despertar, sobre essas serpentes precisarem irem atrás de algo específico. E ao longo de todo o livro a gente vai tendo, de tempos em tempos, né, toda vez que ele tá chegando perto de terminar ali um dos pedaços do capítulo, um novo ponto de vista dessas serpentes. Mas além disso, a gente também vê essas serpentes interagindo aqui com outros navios, especialmente os navios de escravos, porque elas ficam ali ao redor dos navios, porque se morre muitas pessoas e elas sabem que daqui a pouco vai cair um corpinho. Mas não é o mesmo grupo de serpentes, aqui tem grupos diferentes de serpentes. E esse grupo que a gente começa o livro acompanhando tem um objetivo aqui, que a gente termina o primeiro livro sem saber bem ainda qual é, mas eu acho que vai ser um acontecimento. Na verdade, já dá pra fazer uma grande teoria quando termina o primeiro livro, né? Sobre o que vai rolar. Mas eu acho que vai ser um acontecimento quando
as cartas começaram a se colocar na mesa. Mas é isso, essa é a sinopse. Gente, eu contei 1 milhão de coisas e, tipo, 3 capítulos só do livro. É por isso que é grande desse jeito, assim. É muito legal. Quando essa série volta a ser publicada no Brasil, pelo amor de Deus, vocês leiam. Então, assim, eu tô muito engajada, tô muito feliz com essa leitura. E agora eu quero comentar alguns pontos específicos com spoilers. Mas eu até vou fazer um outro take, porque já escureceu completamente aqui, a luz já nem boa, mas tá. Não que necessariamente tava quando eu comecei, mas é que eu já tô sentada aqui há um tempo gravando coisas. Vamos falar sobre Ship of Magic agora com as minhas impressões a respeito dessa releitura. A partir de agora o vídeo contém spoilers. Tem uma coisa muito legal sobre essa releitura, que foi o fato de que eu lembro que quando eu li o Novinho Arcano, lá em 2017, eu tinha ficado intrigada por essa história e eu quis continuar. Mas eu tenho a sensação que eu não dei o valor pra ela que eu deveria ter dado, sabe? Porque eu fiquei tão empolgada com essa releitura que eu acho que eu gostei mais de O Navio Arcano agora do que eu tinha gostado quando eu li pela primeira vez. Obviamente percebi muito mais coisas. E aí, entre essas coisas que eu percebi, eu acho que a coisa que mais me chocou foi o quanto eu não tinha dado nada de bola. Ou pelo menos eu apaguei completamente da minha memória o rolê das serpentes. Enquanto eu tava lendo, eu fiquei pensando como que eu desconsiderei todo esse arco. Eu acho que tem uma coisa relativamente importante na minha jornada de leitura aí de fantasia, que é que eu aprendi ao longo de muitas leituras aí, que nada... Quando a gente tá falando de autores específicos, tá? Infelizmente isso não funciona pra todos os autores. Quando a gente tá falando de autores específicos, nada é por acaso, as coisas estão ali pra cumprir um propósito. Existe uma expectativa de criar uma certa comoção através dessas coisas, especialmente se falando de interlúdios, sabe? Que é o caso aqui, que é o caso com livros do Brandon Sanderson. Você costura uma outra história através da história. Eu li isso 6 anos atrás, eu não tava tão acostumada com esse tipo de narrativa, eu não dava tanto valor, talvez. Hoje é uma coisa que eu aprecio bastante, essa habilidade do autor de costurar uma história que parece completamente desassociada da história principal. E aqui não é só a questão de ser um assunto estranho, a gente tá falando de criaturas, de um cenário que parece também bastante desconectado da história, sabe? Então gera uma sensação estranha, assim. Acho que é natural que fique a pulga atrás da orelha a respeito de muitas coisas e que a gente não tem essas respostas ainda. O primeiro livro é curioso a forma como a autora escolheu retratar, sabe, essa coisa do Malkin e da forma como ele se comunica e do que ele fica movendo esses animais, esses seres ali, e do que tudo isso vai significar lá pra frente. Eu acho que a costura pra uma coisa tão maior, isso me parece uma característica da Robin Hobb, né? Ela carrega uma história principal e ao redor dessa história principal ela carrega um arco que é maior que a história principal. Mas esse arco que é maior que a história principal, ele não necessariamente vai ter mais espaço que a história principal. E eu acho que é meio isso que ela tá costurando aqui nessa série, né, de Live Ship Traders. E fora o rolê das serpentes, que eu tinha, tipo, aniquilado da minha mente, tem uma outra coisa que eu apaguei. E essa talvez eu tenha apagado por causa do ranço. Deixa eu tomar uma água, que eu ainda tô meio ruim na minha garganta. Que é a Malta. Eu tinha esquecido da Malta. Eu acho que eu esqueci da Malta por causa de ranço, porque ô garotinha chata, ela é muito chata nesse livro. Meu Deus, ela é muito chata. É a filha mais velha da Kefra com o Kyle, e ela é muito a adolescentezinha rebelde, que quer fazer as coisas e que quer achar que é mulher feita, e que quer namorar, e que acha que sabe de tudo sobre o mundo, e que vira a princesinha do papai, e se volta contra a mãe quando ela não faz a menor ideia do que está acontecendo. Eu espero que a Robin Hobb vai desconstruindo isso aos poucos ao longo dos livros. Eu acho que existe um poder de crescimento pra essa personagem aqui, apesar dela ser um porre nesse primeiro livro. Uma coisa que eu tenho certeza que aconteceu é que eu acho que eu entendi os personagens um pouco mais a fundo também. E eu acho que isso foi ajudado pelo fato de eu ter acompanhado essa leitura com o audiobook. Por exemplo, o Kyle... na primeira leitura eu botei o olho nele e eu já fiquei com um ódio muito grande dele, e eu nem me esforcei pra entender o ponto de vista dele, mesmo que seja um ponto de vista que não tem os seus próprios motivos, mas que tem muito a ver com essa coisa do patriarcado, do prover. Eu tô dizendo que o ponto de vista dele é certo, eu tô dizendo que eu fiquei tão irritada com ele que eu sequer tentei entender como o personagem pensava, sabe?
e teve um pouco de eu ter imaginado ele bem mais jovem na minha cabeça. Eu não sei porquê, ele obviamente não é tão velho assim, mas é mais de uma voz de homem adulta. Eu acho que eu levei ele mais a sério também, em algumas considerações, e especialmente no começo do livro, é porque a gente tende a tomar muito o lado da Althea aqui, pelo menos acho que é a tendência, especialmente se você for uma leitora mulher, né, a gente sabe que muito do que aconteceu aqui é uma questão de... E como a gente vê no próprio desenvolvimento da história, né, que as mulheres tinham um papel antes aqui, que foram elas que muitas vezes ajudaram a construir Bingtown lá atrás, quando as coisas... E que isso foi se anulando ao longo dos anos, assim, né? Então, o que a Althea tá pedindo aqui não é uma coisa jamais feita, jamais vista. Ela tá querendo retomar algo que era pra ser muito mais natural aqui entre eles e que acabou ficando de lado por fato de os homens sempre se prevalecerem aqui, de ser uma construção social que vai se estendendo aqui de outras formas. Então eu acho que existe essa tendência. Mas, por exemplo, no começo do livro, o Kyle fala umas coisas pra ela que ela precisa ouvir, sabe? Ela vive uma realidade na cabeça dela que a gente vai vendo sendo desconstruída ao longo desse livro, que é aquela coisa de ela quer porque ela quer porque ela quer. E sim, é óbvio que ela na minha opinião, ela teria mais direito ao Vivácia pela relação ali, pela paixão dela e por os princípios dela querer manter os mesmos princípios do pai dela, né? Só que ela ainda não tinha essa habilidade, ela ainda não tinha essa confiança, ela ainda não teria o total apoio da tripulação ali do navio. Então, iriam ter muitos problemas para ela resolver, e esses problemas talvez tirassem dela o Vivácia de outras formas. O que a gente vê acontecendo no final desse livro, o Vivácia ser tirado da família Vestrit poderia ter acontecido tanto pelas mãos do Kyle, como acontece, né, como é o final desse livro, como poderia ter acontecido se a Althea tivesse, só que não da mesma forma, né, porque o Kenneth vai atrás do Vivácia também por causa dos escravos. Se constrói aqui uma ambientação para tornar isso o mais possível, mas poderia facilmente a tripulação se virar contra a Althea e as coisas darem errado. Eu acho que existe a situação de que ela teria confiança, alguma moral ali por causa do respeito ao pai dela, mas eu não acho que isso sustentaria a longo prazo. E aí eu acho interessante, então, a escolha da autora de jogar ela pro mundo, né, e fazer ela ter outras interações. Eu fiquei muito triste da primeira vez, fiquei triste a segunda vez, quando ela é descoberta, né, no primeiro navio que ela embarca, ela passa o tempo inteiro enquanto um menino, mas meio que também era o esperado que fosse acontecer, porque nenhum capitão ia gostar de se sentir trapaceado, né, que foi meio que ela fez ali. Um momento de desesperança que surge nela, mas que ao mesmo tempo faz com que ela pense sobre outras coisas que não necessariamente ela vinha pensando, mas foi aquele trabalho árduo ali que também colocou um pouco de noção na cabeça dela, sabe? E que tá construindo aqui. Eu acho que a história tá formando essa personagem de uma forma interessante, porque por mais que no final do livro ela ainda parece que ela tenha amadurecido, ela ainda tem essa coisa de primeiro ela vai na teimosia dela e depois ela para efetivamente pra pensar no que é melhor e o que não é melhor. Uma personagem que age sempre com impulsividade é uma personagem que tende a errar muito. Para ela ser essa grande capitã que ela quer ser, ela ainda precisa aprender a tomar controle dela mesma. Então acho que a gente ainda tem chão aí com a Alt. O Brashen é um personagem que eu acho bacana também, porque ele tá todo numa outra treta ali. A gente não sabe ainda direito nesse livro aqui o que aconteceu com ele, com a família dele, qual foi a treta. A gente só sabe que ele foi expulso da família, e aí ele passou por um monte de treta lá até ele cair nas mãos do Vestrit. E aí toda a relação que ele desenvolve com a Althea, que eu acho que é uma relação legal, porque ela tá fora dos padrões de tradição aqui, mas isso não é algo que fica na cabeça da Althea o tempo todo, porque se ela ficasse o tempo inteiro pensando sobre isso na cabeça dela, ia ser chato, né? Então eles são amigos, mas ao mesmo tempo existe uma diferença de posição que tá sempre pendente sobre eles. Ele não gosta de ver a Althea fazendo as coisas que ela faz, mas ele também não a impede de fazer, que é uma característica aqui que é importante pro que eu acho que eles estão construindo aqui entre os dois personagens. Eu não sei se vai ser algo que vai se sustentar ao longo dos 3 livros, mas eu acho que é importante pra personagem também, né, e pra gente não ter, de repente, só no final do livro alguém surgindo pra entender a Althea. Ao mesmo tempo em que é aquela coisa tipo, ai, mas não sei se é certo ela tá aqui fazendo essas coisas, ele também não é um cara certo, né, um cara correto em todas as coisas, então ele também
ele não pode ficar dando muita lição de moral nela, né? Então ele acaba também ancorando ela um pouco ali, que é legal. E eu acho que a gente vai descobrir mais coisas sobre esse personagem ao longo do caminho. Tirar essa autopiedade dele e falar, porra, olha quem eu sou, entendeu? Eu sou um cara inteligente, eu já viajei horrores, eu sei o que eu tô fazendo. Eu posso ter sido deserdado, mas eu ainda tenho o nome da minha família, entendeu? As pessoas sabem quem eu sou. Eu acho que a hora que ele sabe se tocar, ele tende a render mais aqui. Eu tô muito curiosa sobre o pessoal lá pra cima do rio, tá? Eu tô muito curiosa. A gente vê o rolê da própria Malta, né? Que ela acaba terminando o livro sendo cortejada por um deles. E as consequências que isso vai ter. E o fato de eles serem aqueles... Eu acho que a partir do momento que a gente começar a saber mais sobre eles, a gente vai saber mais sobre esse rolê dos navios vivos também, que é uma coisa que fica em segredo na história. Acho que talvez tenha sido a única coisa interessante que a Malta fez nesse livro. Foi abrir a caixinha e, com abrir a caixinha, também oportunizar pra gente a entrada desse tópico de forma mais profunda aqui na história. Eu gosto muito das interações que a gente tem aqui com os navios vivos, seja a Vivácia, seja o Paragon, e eu adoro a cena que o Kenneth começa a cortejar ela. Porque ela fica bobinha. Tipo... dá pra eu ser, então, adulada. Entendi. Porque o Kyle tratava ela como se ela... né? Tipo, se o Kyle tivesse adulado a Vivácia, ele teria ido muito melhor nas coisas. Aí vem o Kenneth com toda a malemolência dele de pirata, sedutor, tararara, e ganha a Vivácia pela falácia. Eu não me lembrava que era o intro. Fazia o rolê ali, tipo, pedia pro cara subir, né, pro convés pra morrer, a rebelião que ia tomar o navio e isso que ia fazer depois o Kenneth também chegar ali. Eu tinha me esquecido dessa parte, então foi interessante ver isso acontecendo e também as consequências, porque eu também não me lembrava que morria todo mundo no final. Todo mundo é ótimo. Da tripulação inteira do Vivácia sobrou o intro e o pai dele, né? O resto todo mundo capotou. Um personagem muito fascinante nesse livro, que é a Amber. Eu acho que ela tem também várias coisas pra oferecer aqui. Todo o drama político que tá se formando aqui também, eu acho que a gente teve esses vislumbres. Só que não é uma história que, assim, é um assunto que pulsou durante todo o livro. A gente não tá vendo esse assunto sendo discutido do ponto de vista das pessoas que efetivamente têm o poder de fazer alguma coisa a gente acontecer, né? A gente tá vendo o Davar, de vez em quando ele conversa com a... como é que é o nome dela? Rônica? Né, que é a matriarca. Inclusive a abertura, quando a gente é apresentada a Rônica pela primeira vez nesse livro, é muito legal. Ela falando, né, sobre a preferência dele com os filhos, né, que o quanto ele sofreu, com a relação dele com a Alt, o fato dele ter confiado nela, né, pra entregar as coisas da família, né, as contas, e ela ser muito ativa ali, controle de como as coisas aconteciam, na relação de amor dos dois. É bem legal, assim, conhecer essa personagem, especialmente porque depois a gente vai ver um monte de treta acontecendo. E ela é aquela matriarca que tá com as bandejas assim, ó, tipo, puta merda. E a cena em que ela percebe também que o plano dela, porque meio que ela que convence, né, o Ephraim a dar o navio pro Kyle e pra Kefria, né? Por causa porque ela não confia na Alt. Elas vão lucrar mais se tiver, né, o Kyle, um homem maduro à frente dos negócios. E aquele capítulo onde ela vai percebendo que ela cometeu um erro porque ele começa a se erguer pra cima dela. Aquele capítulo é muito bom. Então eu vou ter que jogar o jogo desse cara e depois eu vou ter que dar um jeito de resolver a treta que eu mesma criei. Porque eu podia estar tendo uma conversa diferente com uma pessoa diferente aqui e eu cavei essa cova. Nesse sentido, a Kefria também, né? Eu acho que o Kyle, ele tem um domínio muito grande sobre a Kefria. Eu acho que a Malta reflete muito de algumas coisas que são muito intrínsecas da Kefria, mas eu acho que eles têm um confronto nesse livro que faz ela... que é exatamente sobre a própria Malta, né, que ela quer ir se apresentada e a Kefria acha que não tá na hora ainda e aí ele confronta ela, que ela percebe que é aquela coisa, né, quando você entrega poder pra uma pessoa, ela efetivamente se mostra quem ela é, e o Kyle é um exemplo disso, sabe? Ele se ergue pra cima da Rônica, ele se ergue pra cima da Althea, ele se ergue pra cima do Brashen, ele se ergue pra cima da própria esposa e por aí vai, né? Então vai se criando um clima terrível. Agora vai saber se a Kefria vai ter forças aqui pra se posicionar na história. Eu acho que o final desse livro, em termos do Kyle ficar preso e tal, eu não sei se a gente vai... Eu acho que eu não sei se esse personagem vai morrer ou se em algum... Eu gostaria que em algum momento ele e a Kefria se reencontrassem vivos e ela tocasse o terror nele, tá?
Eu gostaria, esse é meu sonho de princesa. E ela botasse ele no lugar dele. Mas eu não sei se isso vai acontecer, porque eu não sei se ele vai sobreviver pra isso. Eu acho que o Davar é um personagem que ajuda a ter esses diálogos ali também, que eles vão nas reuniões do conselho. Mas eu acho que a gente não tá vendo de verdade esse ponto, falta um ponto de vista na história pra nos dizer efetivamente o que está acontecendo. Eu acho que a gente tá tendo uma visão muito por fora do que efetivamente tá acontecendo, né? Eu acho que isso talvez tenha consequências aqui. Uma outra personagem que é interessante é a Etta, né? Que é a prostituta lá que o Kenneth tinha de estimação, né? Tinha como preferida, e aí ela acaba indo parar no Marietta, que é o navio dele, e ela também é meio responsável é ótimo, né? Ela tomou uma decisão ali sobre a perna dele, que eu acho que eu não sei bem ainda como é que esse personagem vai carregar isso. Eu não sei se vai ser uma coisa que vai ficar indo e vindo com ele na história, né? Porque ele acabou fazendo um trato com o Intro, né? Eu tenho a sensação que essa série da Robin Hobb, ela tem esse monte de personagens femininos em posições específicas pra levantar esses diálogos, que foi uma coisa que eu reclamei lá da Saga do Assassino, se você assistiu o vídeo, né? Mas eu fico com um pouco de medo se isso vai sustentar ao longo da história, sabe? Se a gente vai ter um final que vai coroar isso, se tudo vai ir por terra no final desse livro. O pobre do Intro, né? Putz, a cena dele sendo marcado, do pai comprando ele, porque o cara não avisou que ele tava lá, daí ele sendo marcado, aquela cena é horrível. E eu confesso que eu acho esse personagem um pouco desperdiçado, porque eu acho que a gente poderia estar tendo um diálogo aqui interessante sobre a fé dele, sobre a visão dele do mundo. Se a autora ficou com medo de ser um assunto meio polêmico, de não render dentro da trama, mas é só umas pinceladas, assim, a gente não tem muito essa coisa da fé dele, das coisas que ele acredita. Quando ele entra em grandes diálogos é muito pra bater de frente com o pai dele, numas conversas que não vai levar a nada. Tem que ver agora como é que ele vai se comportar daqui pra frente, mas eu acho ele um personagem meio desperdiçado se a gente não for falar sobre isso. Até essa mudança do shift dele perceber que o mundo não é assim, não é como ele quer que seja. Mesmo ele tendo passado por muitas coisas, ele ainda parece um personagem muito infantil. Às vezes a Malta tem uns comportamentos mais espertinhos do que ele, sendo que ele é muito mais velho que a Malta. Parece um pouco de ingenuidade quando a história podia estar trazendo isso pros princípios dele, pela própria fé que ele defende. O Selden, que é um da Malta, quase não aparece. Aí a gente tem o Minsley também, né, que tá no rolê lá da venda do Paragon. Tem o Sorkor, né, que é o aliado do Kenneth ali. Inclusive tem uma conversa muito boa dos dois, que é a hora que eles fazem o pacto, né, sobre, você quer perseguir um navio vivo? Porque o Kenneth quer, porque quer ser rei dos piratas, né? Você quer perseguir um navio vivo? Então tudo bem, a gente vai perseguir. Mas a gente vai pegar um navio de escravos também pra cada um. E aí o Kenneth percebe que ele entrou numa enrascada, porque ele tá... O Kenneth acha que todo mundo é mais burro que ele, né? Que ele é um espertalhão. Eu acho que uma outra coisa que eu gostaria de ter visto mais, talvez gostaria de ver mais nos próximos livros, não sei se vai acontecer, é o rolezinho o negocinho da pulseirinha do Kenneth, que fez suas aparições aqui em momentos muito estratégicos. Aí no final a gente teve um trecho que foi interessante, né? A gente tinha aquela serpente prata seguindo a Vivácia, e atrás da serpente prata estava o Malkin com as outras serpentes. Que a Vivácia tem um momento ali onde ela começa a pensar sobre a existência dela, né? E eu acho que o plot, esse grande plot aqui tá muito vinculado a isso, né? Aquela que se lembra do passado, se lembra das coisas. Então a Vivácia já foi uma serpente? Ou as serpentes é que já foram outras coisas e elas são serpentes agora porque elas não tiveram o mesmo destino que outros tiveram, que foi o destino que levou a Vivácia a ter virado um navio vivo. Eu fiquei intrigada com aquilo, parece que a Vivácia tá entrando nos conflitos, porque ela fica com essa coisa da serpente tá falando com ela e ela tá... porque ela tá desestabilizada, né? Então, não sei se isso também vai ter alguma coisa a ver com o The Mad Ship. Eu gostei muito, tá? Desse primeiro livro. Gostei muito, muito, muito. Eu gostei, como eu falei, gostei mais dessa releitura do que eu gostei da primeira. Curiosa, porque essa é uma série que eu sei que o final divide opiniões. Tanto dizer que eu fiquei obcecada por esse livro. Obcecada por esse livro. Eu só falava sobre The Mad Ship... 80% do tempo eu falava sobre The Mad Ship, o resto dos 20% eu esperava que alguém falasse de The Mad Ship comigo, que é uma coisa impossível, porque tem 3 pessoas no Brasil no momento lendo esse livro e nenhuma delas é minha amiga. É que foi uma leitura solitária, mas muito satisfatória, tá? Eu fiquei muito feliz lendo esse livro. Não, vocês não fazem ideia. Não. Não. Vocês não fazem ideia. É porque eu tava esperando por tantos anos, eu esperei tanto tempo por este momento, que eu acho que talvez talvez possa ter projetado um pouco
disso na minha leitura. Mas não tem problema, porque eu amei esse livro. Vamos falar sobre o que acontece nesse livro. 1.427.000 coisas acontecem nesse livro. Explicam coisas que foram pinceladas no primeiro livro que eu sequer estava esperando que a autora explicasse aqui. Como, por exemplo, todo o rolê do que efetivamente são os navios vivos. Eu achei que ela ia guardar isso aí pro final. É interessantíssimo, porque significa que tem tempo. Se esse tempo vai ser bem usado ou não, organizar as coisas da história, eu não sei. Mas existe tempo para essas coisas se organizarem. E isso já parece um bom sinal pra mim. Porque ela podia ter revelado isso, sei lá, faltando 50 páginas pro último livro acabar e aí depois, de repente, tudo se resolvia. Não, e a conexão com a primeira trilogia, eu não sei nem por onde eu começo. Como falei, estava louca da cabeça. Esses últimos dias eu andei meio louca da cabeça. E aí teve outras coisas que me ajudaram a ficar louca da cabeça. Esse livro foi uma dessas coisas. Vou começar com o núcleo do Kenneth, que é o mesmo núcleo da Vivácia, que é o mesmo núcleo do Wintrow e da Eta. O Kenneth, então, tomou a Vivácia e ficou aquele jogo de sedução ali entre eles. Quando o primeiro livro acabou, ele meio que prometeu uma coisa que não foi necessariamente o que o segundo livro entregou. Nesse livro aqui, tirando o momento em que o Wintrow, lá na Ilha dos Piratas, em Devitown, se levanta e fala que em nome do Kenneth e não sei o que lá. O Wintrow também, coitado, é o que a mesma coisa que eu falei no primeiro livro. Eu fico olhando pra esse personagem e pensando exatamente onde é que a gente vai chegar com ele. Não sei, no começo do primeiro livro, dá a impressão de que ele vai ser um acontecimento por causa da posição em que ele é colocado. Mas ele é um personagem que ele fica sendo jogado. Ele ainda tá nessa coisa dele não sabe o que ele quer. Ele tem 3 momentos, na verdade, nesse livro. Primeiro, é uma conversa, começa tendo com a Vivácia sobre essa coisa de quem você é no mundo e o que você vai fazer, que a Vivácia dá um corte nele, que ela fala, garoto, não é disso que eu tô falando. Porque a Vivácia tá pirada da cabeça dela também, né? Ela tá tipo, mas as serpentes, mas o que é isso? Mas eu tô tendo umas memórias, mas o que tá acontecendo? Essa conversa com ela, que acaba depois virando uma conversa com a Eta, que é muito boa, porque a Eta fala, não, eu era uma prostituta. E ele fica, meu Deus, usou a palavra prostituta. Na verdade, ela usa whore, eu acho que é whore? Mas ele fica chocadíssimo que ela usou esse termo. E aí ela acaba contando um pouco da história da vida dela, que é uma história muito direta, assim. Sem muita emoção, assim, sobre a vida dela tomou e o fato de ela ter se sentido extremamente privilegiada e prestigiada pelo Kenneth por ele ter escolhido ela. E do quando isso gera a devoção que ela tem por ele. E aí ela também dá uma outra chave de pescoço no intro, onde ela fala assim, talvez você tenha que parar de pensar que essa sua vidinha aí nesse monastério e pensar que a sua vida aqui é aqui e agora. E o que você vai fazer com essa vida que tá aqui e agora? Porque a vida que foi embora, ela foi embora e você tá vivendo numa vida que não existe mais. Então quem sabe você passa a viver no momento, aqui e agora. Garoto. Quem você pensa que você é? Então eu achei esse diálogo muito bom. E aí depois a gente tem esse momento em que o Wintrow se levanta e fala, galera, olha só, o Kenneth estava tentando organizar essa ilha aqui, porque ele passa a olhar pro Kenneth como se o Kenneth fosse. Pra isso. Realmente sabotou Kenneth na Terra e o Wintrow para estar ao lado de Kenneth. Ele faz toda uma nova leitura aqui da vida dele pra isso, né? De que, na verdade, ele tá no lugar certo, que ele tá... Tudo isso aconteceu pra ele chegar ali e ele entregar essa devoção pra esse cara, que é algo que vai se criando, tanto da parte do Wintrow com o Kenneth, quanto da parte do Kenneth pro Wintrow. O Kenneth desenvolve pelo Wintrow um certo sentimento. Só que o Kenneth não é bobo, né? E aí a gente descobre, inclusive, que ele está querendo que a Eta transe com o Wintrow pra gerar um herdeiro, porque aí o herdeiro do Wintrow seria o herdeiro da Vivácia. E aí ele conseguiria o que ele quer. E a coitadinha da Eta não se deu por conta ainda que ela tá sendo usada como moeda de troca ali. E ela acha que o Kenneth quer um filho dela. Não, ele quer um filho dela, mas ele não quer ser o pai desse filho. Ele quer que o Wintrow seja o pai desse filho. E aí o terceiro grande ato do Wintrow aqui é quando ele vai lá pra ilha, né? O Kenneth leva ele na ilha. E aí ele descobre a serpente, que é aquela que se lembra, que estava sendo mantida em cativeiro pelos outros, que a gente conheceu no primeiro livro, no capítulo do Kenneth. Ela fica chamando de aberrações. Eu confesso que essa é esse grupo, eu não consegui formular na minha cabeça como é que é a aparência desse grupo. E eu procurei várias fanarts e eu não encontrei. E teve isso. E esse ato final do intro é um ato extremamente informativo, porque ele junto com esse ato, junto com o ato da Malta, quem diria, né, o ato da Malta, eu já vou falar sobre a Malta. Deu a volta por cima a Malta, hein? Atenção. Esse arco do Wintrow junto com o arco da Malta é que nos explica. Na verdade, existiu etapas aqui dessa evolução que serpentes, em algum momento, no melhor estilo borboleta, aqui,
precisavam se passar por uma transformação. E ao redor dessa transformação se criava essa matéria dura, que se conhece aqui como Wizard Wood, e dessa Wizard Wood se fez esses navios, e toda vez que foi feito esses navios e se pegava essa Wizard Wood, um dragão deixava de existir. E aí é por isso que tá com essa coisa de, tipo, eles terem outras memórias, deles acharem que eles foram outro, mas antes eles foram outro, mas antes eles foram outro, mas antes eles foram outro, porque eles tiveram estágios de vidas diferentes, né? E o que eles poderiam ter sido e o que eles nunca foram, e na verdade a madeira é algo morto ao invés de vivo. E aí a gente pode entrar em toda uma crise existencial aqui, que não precisa ser só da madeira, pode ser da gente também. Eu falei, mas eu tinha ficado maluca nesse livro? Então, cada vez mais dentro das ideias. E aí a gente finalmente entende esse processo todo, que vem não só dessa interpretação do intro, mas também vem da interação da Malta lá com o dragão. Mas aí ele tem todo esse contato, eles se tocam, ele puxa as memórias, aí tem toda aquela onda de memórias que vai passando por ele, da conexão que se cria, dela observando a Vivácia, dela observando a serpente prateada que fica ao lado da Vivácia, dela sentindo o cheiro na Vivácia de uma que se lembra, que a gente volta lá pro rolê do primeiro livro, do Malquin, também atrás dela, porque chegou um momento desse livro que eu fiquei pensando que eu tinha entendido errado, porque ela fala, né, que todas as... Eu já mudei de ponto de vista, já virou agora o ponto de vista daquela que lembra. Mas ela fala que todas as que são... das que prateadas são as potenciais, aquelas que se lembram. E aí eu fiquei pensando... E lá atrás também, né, quando eles encontram, no final do primeiro livro, quando a Vivácia e a Prata, eles tentam falar com a Prata, mas a Prata não responde. E aí fiquei meio dúbio, né, sobre o que tá acontecendo. E aí eu pensei, será que eu entendi errado? Será que eles não era isso? Mas aí ela fala que ela sente, né, sente na Vivácia como se a Vivácia fosse também. Mas que ela não entende porque ela não responde. Tá. E aí a gente passa a ter pontos de vista também dessas que agora a gente sabe é aquela que se lembra. E além daquela que se lembra, a gente passa a ter também o ponto de vista da Tintaglia, que é a dragão que foi libertada lá pela Mal. O Kenneth levou o pai do Intro. A gente viu a mãe do Kenneth, né? E aí teve toda aquela cena que ele deixou lá as pessoas pra cuidarem dela, deixou o pai, matou o Padreco lá, né? O sacerdote lá, que tava começando a criar problemas pra ele, e deixou lá. Vamos ver se a gente vai voltar a ver esse cara de novo ou não. Se ele vai ficar esquecido no churrasco. Porque se acontecer alguma coisa com o Kenneth, não sei se o Intro sabe... Bom, mas a Vivácia saberia onde é que foi aquilo, né? Enfim, não sei. Pra mim, se aquele cara morrer, não vai fazer diferença nenhuma. Tomara que capote mesmo. Pra Kefra dar um safanão nele e a lenda ter uma volta por cima também, por mim, pode capotar o cara. Não tem problema nenhum. Ou talvez ele até reapareça de outra forma, porque vai que ele consegue se soltar e escapar de lá. A gente vê isso e aí a gente vê que ele tá bolando também o rolê com que ele quer que a Aeta dê a luz e a um herdeiro da Vivácia. E aí no final ela acaba voltando então com um bebezinho, que é de Wizardwood, e é um bebê com um rabo de serpente, né? Um rabo... e aí o Kenneth... Foi muito engraçado, porque o Kenneth fala assim... Você sabe o que isso significa, né? E aí eu fiquei, quê? E aí eu fiquei, quê? Eu não sei o que isso significa. Você sabe o que significa? Aí foi muito engraçado, porque eu já comecei a ler o Ship of Destiny, né? E aí começa e a Aeta fala assim... ele falou como se eu soubesse o que significava, mas eu não sabia o que significava. Eu falei, tá. Aí eles vão conversando, né? E ela fala, é porque ele quer um herdeiro, não sei o que lá, só que não é do jeito que ela tá interpretando, né? Eu fiquei, será que é isso? Porque quando acontece a conversa, eu não tinha... eu pensei sobre... Mas aí ela não saberia, né? O Kenneth conseguiu ganhar um poder lá e tá tendo toda uma outra visão aqui, uma atenção que era o que ele queria, né? Do povo e tal, ele já tá sendo visto aqui. Ele ainda tá com aquele negócio na cabeça. Agora eu não me lembro o nome do cara. Como é que é o nome do cara? Inglot. É o cara que ele fica o tempo inteiro falando. Deixa eu ver se eu acho. Igrote, que é essa pessoa que ele quer se vingar, né, a todo custo. O Igrote trouxe cinzas e ele quer trazer reconstrução, né, lá pra quando atacam Devitown, porque vão atacar meio que porque ele tá fazendo, né. Inclusive eu achei que demorou pra ter
esse retorno, né, esse payback aí do que ele tava fazendo com relação aos escravos. De 8 a 80 nesse plot aqui de Bingtown, rapidamente, né? A gente começa então com a Malta sendo cortejada pelo Rain. E o capítulo dele, onde a gente mostra a cidade antiga, que era a cidade dos Elderlings. E essa coisa do dragão, do log. Eu fiquei fascinada por aquele capítulo. E eu fiquei, gente, como assim isso veio do nada? Isso tá sendo conversado do nada. É porque... Eu falei sobre isso quando eu terminei, né, a primeira trilogia, que eu achei que tinha sido explicado um pouco sobre essa coisa dos Elderlings, né, sobre o que estava acontecendo. E realmente, realmente não era o que tinha sido apresentado pra gente num primeiro momento enquanto isso, né. A gente vai descobrindo aos poucos e a gente vê então que tem esse dragão que tá conversando ali na cabeça dele. E todo mundo acha que é mentira, mas ela quer que ele liberte, mas ele não sabe como fazer isso. E aí aquela cidade tá toda enterrada. E aí a gente descobre que é dali que tá saindo a Wizardwood. E ele tá interagindo lá com a Malta. Só que a Malta, na verdade, tá de olho também no irmão do Brashen. A Althea vai voltar, né? E aí quando o navio que a Althea tá chega, rola toda aquela treta. A mãe dela pede que ela fique em casa pra ajudar com o rolê da família. E o Brashen vai aparecer pra contar o que aconteceu com a Vivácia, porque ele teve todo o rolê do quadro e tal, e ele ficou sabendo. Eles vão levantar dinheiro pra ver o que eles vão fazer. E aí a Malta vai atrás do outro namoradinho dela, vai atrás do Rain também. E eu gosto bastante desse arco, porque é um momento que ela percebe que os homens não têm tanto poder assim quanto eles acham que eles têm, né? Especialmente que não é porque você é homem que você tem todo esse poder, porque ela achou que imediatamente esses namoradinhos dela iam resolver toda a vida dela só porque essa é a visão que ela vê no pai dela, sabe? Porque ela viveu uma vida ali onde ela achou que os homens resolvem os problemas. E aí ela chega pros homens que ela achou que tinha que resolver os problemas dela e eles não têm essa capacidade. E aí ela percebe que, peraí, então não é bem assim que as coisas funcionam, né? Esses pau no cu aqui não são tão bons assim. De repente eu que vou ter que me virar, né? E aí eu acho que aí é a hora que começa a virar a chave dela, porque aí ela percebe que ela vai ter que juntar dinheiro, ela abre mão dessa coisa da menina bobinha, florida e entrega as coisas valiosas dela, ela percebe que eles precisam dar um jeito de resolver as coisas de outra forma, né? Tudo isso, obviamente, pensando no pai dela, mas meio que serve como uma virada de chave, ela precisa amadurecer ali muito rapidamente, né? E aí eu acho que é um bom pontapé pro arco do que vai acontecer com ela, que ela acaba... tem o baile de apresentação, que é arruinado por toda aquela confusão. Ela tem a dança com o Rain, mas ela tem a dança com o Satrap, né, que faz uma proposta ali pra ela, de que se ela oferecesse algo interessante, ele mandava, né, resgatar o pai dela, e aí imediatamente já tem toda aquela coisa do golpe que tá rolando ali em Bingtown. Aí ela é levada pra terra do Rain, e lá ela começa a pensar que talvez a melhor forma dela resolver isso seja atendendo o chamado da dragão, que ela conheceu através do momento que ela foi pedir ajuda pro Rain, que ela interage no sonho, pela caixa do sonho, com a dragão, e a dragão disse que ela conseguiria resolver esse problema do pai dela, então ela vai atrás do dragão, e aí acaba que, por causa dessa interação com a Malta, o Rain vai lá também, e ele consegue libertar, meio sem querer, né? Porque não é exatamente o que ele tá querendo fazer, né? Acontece toda a situação, acaba entrando um raio de sol, e esse raio de sol faz tudo acontecer, e aí eles ficam naquela coisa da, mas como é que não... como é que a madeira dos navios, né? O Wizardwood dos navios não derrete, e aí aquela coisa, não, mas é que aquela madeira já tá morta, essa aqui ainda tá viva, então ela se funde, né? E aí vira essa grande dragoa azul, prateada, que voa ali, e... eu confesso pra vocês que quando terminou esse livro, eu pensei, nossa, será que a gente não vai ver mais a Tintaglia? Mas ela tá de volta, sim. Tem pontos de vista dela em Ship of Destiny. O interessante, talvez, aqui seja que ela acaba nos falando sobre o que, na verdade, a gente viu lá, né? Porque no capítulo 6, eu acho, desse livro, a Amber tem uma conversa muito interessante com o Paragon. Ela fala sobre dragões e serpentes. E aí, Paragon fala que dragões não existem. E aí ela conta que ela viu dragões nos Seis Ducados. E aí ela fala sobre criaturas que também tinham outras formas, né? E aí o Paragon fala, não, mas isso não são dragões de verdade. Isso que você tá falando não é real. E aí ela até tira sarro com ele, de tipo, ah, mas então você tá falando isso porque você não quer que dragões existam? Que exista outra criatura no mundo especial como você, né? Faz todo um paralelo ali. E ele fala, não, se você viu criaturas de outros formatos, então não eram dragões. E aquilo que você viu não eram dragões de verdade. A gente acaba tendo a explicação, né? Que a Tintaglia conta sobre aquilo ter sido tipo um jardim que era meio criado
para homenagens, e que os Elderlings, a relação deles com os Elderlings era diferente, que na verdade aquilo era outra coisa mesmo, assim. Então explica dentro da história o que era aquilo que a gente viu no outro livro. E eu achei isso muito interessante, porque eu não estava esperando de verdade que essas duas histórias se cruzassem dessa forma. Eu achei que ia ter só umas mençõezinhas, assim. Até a hora que falou sobre a conversa da Amber com o Paragon. E depois ela tem uma conversa com Althea. Que ela fala, serpentes e dragões. E aí a Althea fica, quê? E ela fala assim, eu achei que era você. Eu achei que era você que me deu uma luz a respeito do que tá acontecendo aqui com essa personagem. Mas eu achei muito... É muito do nada. Você fica, o que tá acontecendo assim? O que você tá querendo dizer com isso, sabe? Mas eu não achei que as coisas fossem se cruzar dessa forma. Eu achei que ia ser muito mais superficial. Assim, eu não acho que faz falta a experiência lá de A Saga do Assassino pra esse livro. Por isso que acho que tanto faz você ler essa série ou ler a outra primeiro, pra depois você seguir lendo. Porque meio que uma coisa... às vezes o que acontece com o Brandon Sanderson, você vê a referência, mas você não sabe de onde tá vindo a referência, então não é uma referência. E aí quando você lê a referência, você vai dizer, ah, tá, porque tanto faz, né? Não é como se fosse um spoiler, porque a não ser que você tenha a melhor memória do mundo, você não vai começar a outra série pensando nesse ato específico. Mas voltando pra Malta, ela vai acabar esse livro perdida lá no meio do rolê, ninguém sabe, né, onde é que ela tá, o que tá acontecendo, e ela tá na companhia do satrape da Kiki. Acho que esse é o nome dela, né? Então, temos essa situação. Eu acho que ela foi uma personagem que cresceu bastante nesse livro. Era o que eu tava esperando, porque se ela seguisse assim ia ser muito chata. Eu não sei o que essa experiência vai causar pra ela especificamente. E ela teve ação, assim, porque quando ela encontrou com a dragão dentro do sonho, eu pensei, como é que ela vai chegar lá? Porque não tem como ela liberar o dragão sem estar lá, né? E aí as coisas começam a caminhar nessa direção. Bingtown aparentemente tá o caos. A mãe dela e o irmão estão lá. A mãe dela tinha se oferecido pra voltar pra Bingtown pra servir de espiã. O irmão dela tá com o Rain. A mãe dela tá desesperada. E a avó dela ficou pra trás. No arco da Althea, que é o arco que caminha com isso, a gente viu, então, ela voltando. Ela tá de namorico ali com o Greg, que eu acho engraçado que é com A, não é Greg, é Greg. E ele pediu ela em casamento, só que ela ficou questionando. Primeiro que, tipo assim, seria o melhor possível pra ela na situação, mas ao mesmo tempo ela também sabe que ele espera algo dela que não seja ela ficar navegando por aí, né? Ele quer uma esposa. Ela percebe que ela não sente por ele as mesmas coisas que ela sente pelo Brashen. Mas é engraçado o quanto ele consegue também entrar na cabeça dela, porque tem vários momentos que ela fica pensando o quanto, ai, foi tudo horrível o que aconteceu com ela e com o Brashen, que ela não devia ter feito, que ela errou super, quando ela nunca tinha se questionado sobre essas coisas, né? Meio que o papel dele ali, enquanto esse cara nobre, é que faz ela questionar as coisas que ela tava fazendo, né? E aí tudo muda quando ela descobre, então, né, sobre a Vivácia ter sido sequestrada por piratas, mas mais do que isso, porque o Brashen aparece e faz uma proposta junto com a Amber, deles levarem o Paragon, consertarem o Paragon e usarem o Paragon pra retornar a Vivácia. Eu tava pensando como é que a história do arco do Paragon ia seguir na história, mas eu confesso que eu não tinha pensado que eles iam usar o Paragon pra ir atrás da Vivácia, tá? Daí a gente começa todo um arco aqui, deles consertando, deles tentando fazer a paz com esse navio, e do navio tendo altos chiliques. Inclusive eu achei bem forte a conversa que rola quando a matriarca da família, né, que é dona do Paragon, conversa com o Paragon e joga na cara dele todas as coisas que ele fez, e do quanto ele é um fardo, e depois a hora que o Brashen também, porque o Paragon fica de birra, né, aí o Brashen vai lá e fala, eu sou seu capitão, caralho. Eles desenvolvem uma relação com o navio, tanto a Althea, o Brashen de antes e a Amber, que chegou depois, mas talvez seja que tenha o elo mais forte ali. Se é que passou mais tempo com ele, conversou mais coisas com ele. Meio que eles também têm medo do navio. Eles vão tentando aquela coisa de, a gente vai juntar uma tripulação, como é que vai ser isso, né? O Brashen vai ser o capitão, qual vai ser a posição da Althea. Tem uma cena horrorosa da Althea quase sendo estuprada, que eu só fiquei assim, pelo amor de Deus, não. A sensação do final desse livro é que está se criando um clima horrível aqui e que vai dar uma treta muito grande, porque é uma tripulação. Uma coisa é uma sombra, né? Esse rolê do Kenneth ter capturado um navio vivo meio que coloca em xeque porque outras pessoas não poderiam, né? E se eles estão navegando um navio vivo que não é de nenhum deles, parece que não tem a mesma lealdade envolvida aqui na tripulação que teria se fosse. No primeiro livro a gente se
a gente se preparou muito para isso, assim, né? Se falou muito sobre a entrada de novas famílias, né? Os novos mercadores, novas políticas, novos jeitos. E aqui, que é exatamente um livro sobre ver o resultado de ir rompendo com todas essas coisas. E aí meio que isso vai acontecendo em todos os arcos, assim, o que era dito como padrão natural vai se quebrando. E aí a gente teve a inserção de uma nova personagem aqui, que foi a Cirila. É uma companheira de coração do governante de Jaimelia. E ela queria muito ir a Bingtown. E ela dá um jeito disso, o jeito que ela vai não é do jeito que ela quer, porque o satrapi vai junto com ela, ele acaba até entregando ela. A gente teve mais do rolê político, que foi uma coisa que eu reclamei, né, do primeiro livro, que parecia que a gente... Eu ainda sinto um pouco isso, que a gente vê muito pouco... A gente vê muito mais as coisas acontecendo, porque não me parece que a gente tinha pontos de vista que maquinavam as coisas. A Cirila talvez trouxe um pouco mais disso pra história, mas depois isso já é tirado logo dela também, e o satrapi é horroroso, né? Uma pessoa horrível, que acha que tudo acontece ao redor dele. Eu nem entendi direito quantos anos ele tem de verdade, assim, mas é um cara de 20 e poucos anos? Gente, não sei. Não, ela tá melhor que no começo, né? Porque ela ficou em Bing e tal. A gente não sabe o jeito que aconteceu com ela, mas ela ficou em... E tá faltando comentar aqui de personagens e de pontos de vista. Serpentes, né? Teve todo um arco acontecendo aqui, né? Do Malcolm sendo atacado, deles montando um novo grupo, deles mudando de mindset mais do que... Parece que eles estão sempre indo pro mesmo lugar, mas eles encontram formas diferentes de falar e conversar sobre isso. O Rain, né? Que fala muito sobre essa coisa de... Ele não querer que a família dele, o povo dele fique se escondendo. Essas coisas na pele, né, que faz as outras pessoas olharem torto pra eles, porque eles usam, né, estão sempre muito cobertos, e a Malta nunca nem tinha visto. Acho que nunca viu a cara dele. A gente teve a cirurgia do Kenneth aqui. Uma retomada da relação da Althea com a Keffria também foi interessante. Essa nova logística, a Althea Brashen também. Aquele capítulo que o Brashen vai na casa da Althea e a Malta recebe ele e fica de flerte, que ele fica desesperado, também é muito engraçado. Depois ela meio que espera que o irmão dele reaja e ele percebe que não, que ele é só um garoto. Interação. A gente teve a interação das serpentes com a outra serpente, né? Elas pegam uma prateada e aí ela passa algumas memórias, eles começam a lembrar de algumas coisas, e aí tem até uma conversa sobre eles irem atrás de outras prateadas, e aí o Malkin fala, não, se a gente encontrar, a gente vai fazer essas interações, mas se não. E antes disso, quando eles estavam pra partir, o Paragon, teve a interação do Paragon com a Malta, né? Porque como ela já tava com a mente dela tocada pelo dragão, a hora que ela interage com o Paragon, desperta todo um rolê. A gente tem uma série de interações ali, de interferências, ela entra meio em transe, ele fala sobre coisas específicas. Tem várias menções que eu acho que depois vão se consolidar no próximo livro, que envolve inclusive esse personagem que está sendo mencionado pelo Kenneth, né? Foi a Cirila que acabou avisando o Rain sobre o ataque que aconteceu, o Davar acabou morto, né? E foi visto inclusive como traidor. A hora que o Kenneth no mesmo capítulo que o Kenneth vai levar o Intro lá na ilha, o Intro, eu acho que é o Intro que tem uma conversa com a Vivácia, e ela fala de se lembrar, de nunca ter estado ali, mas ter uma memória dali, dela se lembrar deslizando. Essa parte das memórias e deles nascerem, renascerem, é que eu acho que eu ainda não entendi direito o que aconteceu, sabe? E todo o arco da serpente respondendo o Kenneth, no ato final ali. O Paragon também fala sobre sempre ter tido 2 dele. Eu acho que foi isso. Essas foram as coisas mais importantes desse livro. Eu tenho muitas perguntas. Mas eu gostei muito de The Mad Ship. Gostei muito, assim. Parte do que aconteceu aqui foi essa quantidade de revelações. Das conexões com a primeira trilogia e o fato da gente já ter entendido. Ou pelo menos parecer que a gente entendeu, né? Porque até o livro terminar, a gente não sabe se efetivamente o que a gente recebeu de respostas são respostas mesmo, e se elas vão permanecer resposta, porque isso aqui esse livro derruba um pouco do que a gente aprendeu na primeira trilogia. Como a gente tá vendo uma mesma história de pontos diferentes, de povos diferentes, a gente tem versões diferentes. Mas eu não acho que seja isso, porque não é que a versão seja diferente, é que mais informações estão agregadas. E aí, com essa nova versão das coisas agregadas, a gente tem uma nova visão que a gente não tinha antes, porque a gente nunca teve essas outras informações. Bom, cá estamos nós pra finalizar a trilogia de The Live Ship Traders. Uma consideração que eu gostaria... Como tá caótico o meu fundo, né? Tem tantas coisas acontecendo. Deixa eu tirar esse cobertor daqui pra ver se a gente consegue algum tipo de harmonia. Eu acho que já melhorou, já é uma coisa menos distraindo. Hoje é precisamente dia 11 de agosto e eu terminei esse livro. Você vai me perguntar, tipo, ontem, Tamires? Não terminei ontem. Eu terminei esse livro no
começo de junho e eu não vim aqui falar, porque eu fiquei completamente travada com o final dessa história. E aí, caso você esteja curiosa de, então, nos últimos 2 meses você não leu nada da Robin Hobb, não, eu já terminei, inclusive, a trilogia do The Tawny Man. Que eu preciso gravar também o vídeo, porque eu não gravei nenhum take, porque eu engoli os livros um atrás do outro. Mas vamos lá, vamos com calma. Ship of Destiny. O que eu vou falar pra vocês? Se a gente não tivesse tido aquela cena da Althea com o Kenneth, em que ele estupra ela, eu ia dar pra série inteira 5 estrelas. Mas, infelizmente, essa cena pra mim, ela foi por causa dessa cena que eu não queria vir falar sobre esse livro, sabe? A Robin Hobb, apesar de ser uma autora mulher, ela não é a melhor executora de perfis femininos que eu conheço. Na verdade, ela tá bastante longe disso. Mas em comparação com a primeira trilogia dela, essa segunda trilogia, a gente tem uma presença feminina muito mais forte. Inclusive, grande parte das movimentações aqui são feitas por mulheres. Mas, ao mesmo tempo, essa representação ela sempre vem muito carregada de violência. Não é como se em vários momentos dessa série a gente não tivesse percebido esse perigo, essa violência, essa tentativa. A gente teve isso com a Malta, inclusive, em vários momentos, e a gente já tinha tido essa representação com a Althea, tá? Eu entendo o propósito da cena. Eu entendo que é porque ela queria mostrar o colapso do Kenneth enquanto pessoa. Porque esse é um personagem muito interessante, tá? Eu acho que se eu tiver que colocar aqui as 2 grandes estrelas dessa... 3 grandes estrelas dessa trilogia pra começar, acho que seria a Malta, porque ela é uma personagem que ela começa o livro de uma forma e ela termina o livro numa evolução muito interessante, onde ela ainda retém alguns traços dela, mas ela, mesmo que tenha mudado, ela se mantém muito leal as coisas que ela acredita, e não tem problema ver essa personagem mudando um pouco o foco dessas coisas ao longo do livro, né? Você não precisa ser tão plácido a ponto de, se você acredita numa coisa hoje, você precisar acreditar nessa coisa daqui a um tempo, sabe? Eu acho que essa personagem, ela não é a personagem mais simpática, ela não é a personagem que a gente talvez goste mais, mas ela com certeza foi a personagem que melhor evoluiu aqui e aprendeu e soube aproveitar as coisas ao redor dela. E apesar de eu gostar muito da Althea, eu acho que ela não cresceu e não aprendeu tanto com essa história. E a própria forma como no final ela reage ao que aconteceu a ela é um desses erros. Eu acho que ela tenha lidado da melhor forma possível, tá? E aí o segundo personagem é o próprio Kenneth. Eu acho que a Robin Hobb faz um trabalho muito interessante aqui de cercear o leitor com essa coisa do pirata e de ele ser encantador, ser corajoso, mas também ser perturbado e fazer coisas malignas, estar sempre um passo à frente, mas ao mesmo tempo, de vez em quando, fazer algumas coisas boas. Ele é um personagem meio cinza, né? Porque ele não é o completo vilão, e ele não é bonzinho, ele tá ali no meio, ele quer as coisas porque ele quer, ele não se importa muito de passar por cima das pessoas, mas ao mesmo tempo ele faz coisas boas ao longo do caminho, então você fica, ué, eu gosto desse tipo de personagem porque a gente, na literatura e de forma geral, a gente não vê tanto assim, porque eu acho que isso deixa o leitor num lugar meio desconfortável. O personagem tem que ser bom, né? O personagem tem que ter moral, tem que ser, né? Senão, se você vai gostar do vilão, o vilão tem que ser caricato, né? Não pode ser a pessoa dúbia, enfim, e o Kenneth é essa pessoa. E o que a Robin Hobb faz aqui é ir dando ele de uma forma onde ele realmente só mostra o quão perverso ele é em toda a sua essência naquele momento. Também na hora em que ele também, que eu acho que é uma coisa muito... Foi uma cena bem pesada também, a hora que ele começa a convencer o Paragon a se matar. E aí entra o terceiro grande personagem aqui, que é um dos meus favoritos. Aí a Malta e o Kenneth não são meus personagens favoritos, tô falando eles enquanto os pontos altos do livro, mas o Paragon é um personagem muito interessante enquanto navio, e essa coisa dele, da gente conhecer a história dele, né, dele ser feito dessas duas partes, e
da relação dele com o Kenneth e de quem o Kenneth é, dele ser descendente dessa família, e da relação dele com o navio e do fato dele ser torturado, virar, né, o outro lado. Agora eu já não vou lembrar mais o nome do cara que tava no navio e fez todas essas coisas, e o fato do Paragon sentir tudo isso e fazer as coisas em nome dele, né? Eu acho que é uma história bem triste, assim, e mostra da onde é o pontapé inicial pro Kenneth ser quem ele é. Mas nada disso vai justificar as coisas que o Kenneth fez. E aí, duas coisas a respeito desse... E aí, pra gente encerrar esse aspecto dessa parte, assim, a respeito dessa cena... E aí, além do fato de ser uma cena muito triste e que dá um desespero muito grande, porque a personagem, ela tá sob influência, né, de uma droga, então ela não tá 100% consciente. Eu acho que não estar consciente, às vezes até é pior, porque ela não consegue se defender, ela não percebe o que tá acontecendo. E depois o fato de todo mundo questionar e não acreditar que ela foi estuprada pelo Kenneth. Uma coisa que, pra mim, foi o fato de Vivácia não ter voltado a si naquele momento, que pra mim é uma incoerência da história, tá? Pra mim é uma incoerência da história. Durante toda a história, eu olhei pra relação das duas enquanto uma relação, às vezes, até mais forte do que a relação da Vivácia com o Intro. E a gente sabe, através da demonstração de outros navios, que um navio pode se conectar com outras pessoas além do seu próprio sangue. Mas quando existe a conexão de sangue e existe a conexão dessa coisa de Althea ter crescido nesse navio, de esse navio ter presenciado todas as memórias dela, mesmo que ainda sem acordado, né, delas terem esse elo, o fato de o estupro da Althea ter acontecido na Vivácia e a Vivácia estar naquela coisa de ela tá possuída ali pelo espírito ragatanga e isso não ser o que fez a Vivácia voltar, eu achei isso meio incoerente da história. Enquanto a cena acontecia, eu fiquei o tempo inteiro pensando: a Vivácia vai acordar, a Vivácia vai acordar, a Vivácia vai acordar. E a Vivácia não acordou. A cena serve o propósito pra narrativa, que é acordar, terminar de abrir os olhos pra quem o Kenneth é, mas eu acho que a gente podia ter tido isso de outras formas, e a própria repercussão disso, né, do próprio Winthrop não acreditar na Althea, de precisar que já não vou lembrar o nome dela, a mulher do Kenneth, que é com quem ele acaba o rolê, só ela acreditar, e ele só acreditar porque ela acreditou. Pior do que a cena é as consequências da cena, às vezes. Isso eu acho que tinha formas de resolver essa história que não precisasse ser violência contra a mulher de novo, sabe? Porque não é como se a gente não tivesse lido isso aqui várias vezes aqui. Enfim. Estraga a experiência total da história? Não, eu ainda acho que essa é uma das melhores trilogias de fantasia que eu já li. Mas eu acho que também, por causa dessa cena e desse final, eu acho que também a gente tem que ser... talvez eu seja mais cuidadosa pra recomendar esse livro pra alguém, ou talvez eu avise a respeito desse gatinho, porque eu acho que é uma cena que ela tem um impacto muito grande. E aí depois a gente tem a consequência disso, né? Que é a Althea meio que engolindo os seus sentimentos, os seus traumas e o rolê com o Paragon. Tá mais preocupada às vezes com o Brashen do que com ela. Isso também não foi legal, tá? Então... Aí tem uma coisa que é muito engraçada, que é o... E ficou mais evidente ainda por eu ter lido The Tawny Man Trilogy. A trilogia do The Tawny Man, que é o Kenneth, essa atração pelo Intro, que ele não pode tornar pública porque ele sente vergonha, e aí remete ao fato do que foi feito com ele quando ele era criança. E aí quando ele vê a Althea, ele fala: então eles dois são muito parecidos, mas ela é uma mulher, então eu vou ficar com ela, né, porque eu não podia ficar com o Intro, porque o Intro é um homem. Esse gay panic esse gay panic do Kenneth é uma coisa que a Robin Hobb, ela explora em outros personagens também. E o Fitz também tem um gay panic muito grande. Eu não sei se eu consigo bater o martelo sobre qual é o sentido disso, sabe? Porque a gente tem personagens dentro da trama que são meio gênero fluido, né? Traz isso em alguns personagens, essa coisa do... Não posso, ninguém pode pensar que eu vou ter uma relação com uma pessoa do mesmo sexo, assim. Então, eu não sei. Talvez ela tenha dado alguma entrevista a respeito disso, que eu ainda não
não descobri. Sobre o desfecho da família Vestrit, de forma geral, eu achei ok, achei bom. Todo o arco da Tintaglia, do que ela pede pra eles fazerem, do que é essa coisa da madeira e de como isso foi feito, também é um arco muito triste, muito pesado, né? Dessa coisa deles nunca poderem ser, e o complemento das serpentes. Agora, olhando a trilogia, menos capítulos das serpentes, eu acho que podia ter sido só, sei lá, abertura e fechamento de cada livro. Não sei se tinha necessidade de mais de aqueles capítulos que tinham no meio. O fato deles terem descoberto lá a cidade e da Tintaglia ter saído e dela tá pouco se lixando pra ajudar os humanos necessariamente. Eu gosto disso, eu gosto da gente não ter um dragão tão subserviente aqui, mas que consegue interagir de certa forma e consegue... Eu acho que o rolê aqui é que ela mantém um diálogo, mas ela tá tipo, ai, mano, sabe? Tipo, foda-se. Eu gosto porque é um formato diferente de dragão. Esse é um final, ele não conclui esse arco. Assim como o final da primeira trilogia não concluiu o arco dos antigos, né? Porque nesse livro a gente aprendeu, nessa trilogia a gente aprendeu que realmente eram os antigos, de que aquilo que foi visto lá na primeira trilogia não era exatamente daquele jeito, aquilo era uma inspiração, né, em outras coisas, e que, na verdade, esses antigos eram de outra forma, e aqui a gente começa a ver o ressurgimento desses antigos, por assim dizer. Uma personagem que não foi tão bem aproveitada, que foi a Cirilla. Eu gostei dos trâmites políticos, mas eu acho que também isso podia ter sido melhor distribuído um pouco ao longo da trilogia. Essa parte da resolução dos dragões ali, do que precisa ser feito agora para esses dragões se reerguerem. Eu terminei esse livro e fiquei, nossa, tá... vai dar certo, então? Porque a gente não vê acontecendo, né? A gente já não precisa... Agora a gente vai ver isso resolver. E aí a gente tem toda uma nova perspectiva sobre isso na próxima trilogia. Os dois outros highlights que eu gostaria de fazer aqui. Primeiro, sobre a Amber. Eu adorei essa personagem. Acho que essa costura de ela ser o Fu é muito legal. E vem de encontro exatamente com o que foi conversado, né, no último livro, que ficou aquela coisa, é mulher, é homem, é mulher, é homem. Dela... ai, do rolê da face do Paragon, dela ter dado o rosto do Fitz. Eu gostaria muito que em algum momento do futuro eles se cruzassem. Eu não sei se isso acontece. Talvez aconteça na última trilogia do Fitz. Seria muito legal se em algum momento o Fitz visse o Paragon. Ia ser muito legal. E ela fala muito sobre isso. Já no primeiro livro ela fala, né, sobre ter visto, né? Ela fala enquanto uma testemunha. Eu fiquei um pouco em dúvida sobre o rolê de quem ela tava procurando e exatamente o porquê. Achou que era a Althea, mas aparentemente era o Wintrow. Mas me parece que a descrição da pessoa que ele tava procurando, que ia ser meio que um catalisador aqui dentro dessa história, não era a pessoa certa, não era a descrição certa. Porque me parece que essa pessoa foi o namoradinho da Malta. O Rain, né? Porque a Malta e o Rain é que começam a ter essas modificações. Não sei. A gente percebe quem ela é, e isso vai ter repercussões aí também, e tem esses pequenos drops. Grande decepção da trilogia. O Wintrow não fez nada esse garoto. Sem personalidade, subserviente, vira o cachorrinho do Kenneth, virou as costas pra família, depois terminou com a mulher do cara. Parecia que ele ia fazer alguma coisa na história e não fez, foi merda nenhuma. Tipo assim... Nossa, com certeza foi a série envolvendo navios e piratas e mais legal que eu já li. E eu gosto muito desse cenário. Sobre a publicação no Brasil, esperando aí a publicação da Suma. Em teoria pode ser o livro que venha ano que vem, 24, 2025, 2026. Vamos incomodar a Suma pra gente ter os livros cada um ano aí. E a gente poder ter essa trilogia aqui no Brasil de volta finalmente e que vocês possam ler. Caso você tenha chegado até aqui sem ter lido, né, o meu aviso fica quanto violência contra a mulher nesse... Na verdade tem em toda a série, tá? Mas a pior cena é a cena do final desse livro aqui. Eu acho que ainda é uma série de fantasia, assim, que se sobressai pela engenhosidade dos elementos. E todo o rolê do Ray Wild também, que eu acho que é o rolê da próxima trilogia, né? Então é isso, eu fiquei muito feliz com essa leitura, apesar desse sentimento amargo no final. Ainda assim, foi uma trilogia que eu gostei muito de ter lido. E tá sendo muito divertido ir descobrindo as coisas e como tudo tá acontecendo em mim. Tá sendo muito legal essa jornada pela Robin Hood. E eu volto aqui, então, num vídeo do futuro, que provavelmente eu vou estar com a mesma roupa, porque eu vou gravar esse vídeo depois desse, tá?
pra falar sobre essa trilogia aqui. Me conta aqui nos comentários se você assistiu até aqui, se você já leu ou se você tá ansioso por ver essa trilogia chegando aqui no Brasil. Olha ele que bonitinho, eu nem tinha visto que ele tava ali, a Mimir. Ai, que fofinho, gatinho. Deixa aí embaixo seu comentário, deixa o seu joinha. Se você não viu o vídeo da primeira trilogia, passa lá, por favor, pra conferir. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!